Durante muitos anos, o Poço de Jacó encantou visitantes com sua beleza hipnotizante. Mas também escondeu segredos sombrios e perigosos nas profundezas. Esse local fascinante e traiçoeiro intriga exploradores há décadas. No entanto, só agora, com a ajuda de drones subaquáticos, está finalmente revelando o que realmente se esconde lá embaixo. E o que foi encontrado não é apenas arrepiante, como também potencialmente fatal. Prepare-se para mergulhar nos mistérios do Poço de Jacó e conhecer as imagens assombrosas captadas sob sua superfície. Número 1. A entrada do drone subaquático no Poço de Jacó. Localizado no centro-sul do Texas, cercado por colinas e vegetação típica do interior norte-americano, o Poço de Jacó é um dos mananciais naturais mais impressionantes e mais perigosos do país. A superfície do poço tem pouco mais de 4 metros de diâmetro, com bordas arredondadas de rocha calcária e águas cristalinas de um azul profundo e hipnotizante. Para turistas desavisados, parece um paraíso refrescante escondido no meio do nada. Mas para mergulhadores experientes, é conhecido como um dos lugares mais traiçoeiros do mundo subaquático. O poço é, na verdade, a entrada visível de um sistema de cavernas submersas que se estende por vários quilômetros abaixo da terra. São túneis estreitos, passagens que se afunilam de forma imprevisível e câmaras profundas conectadas por caminhos que se ramificam como um labirinto natural. Ao longo dos anos, diversos mergulhadores tentaram explorá-lo. Alguns tiveram sucesso e retornaram com imagens incríveis. Outros, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, perdendo-se nas curvas apertadas ou ficando presos em áreas onde mal se pode respirar. Para tentar compreender a estrutura interna do poço e, ao mesmo tempo, reduzir o risco humano, uma equipe de especialistas decidiu usar um drone subaquático de última geração. O equipamento foi projetado especialmente para exploração em ambientes de visibilidade limitada e com profundidades extremas. Equipado com câmeras 4K, sensores de temperatura, sonar de varredura lateral, giroscópio, bússola digital e potentes holofotes, o drone seria os olhos da equipe lá embaixo, onde nenhum ser humano conseguiria ficar por muito tempo com segurança. Logo ao entrar na boca do poço, a primeira impressão é a do contraste entre a luz do sol e a escuridão que toma conta à medida que se desce. Os primeiros metros são relativamente tranquilos. A água ainda permite alguma visibilidade natural, e é possível ver as formações rochosas laterais, como se o poço fosse esculpido por mãos invisíveis. Mas conforme o drone avança, tudo muda. A luz desaparece por completo, o silêncio aumenta, e o ambiente se transforma em um mundo à parte, escuro, calmo, mas extremamente opressor. A câmera do drone começa a registrar corredores estreitos e afiados, com curvas imprevisíveis. Em alguns trechos, a passagem é tão apertada que o equipamento precisa reduzir drasticamente a velocidade para não colidir com as paredes. O fundo está coberto por uma fina camada de sedimento que se ergue a cada movimento, criando nuvens densas que prejudicam ainda mais a visão. À medida que o drone mergulha mais fundo, surgem câmaras maiores, que se abrem de forma repentina, como salões ocultos. É nesse ponto que começam a aparecer os vestígios mais sombrios da história do poço. Tanques de oxigênio corroídos, nadadeiras esquecidas, pedaços de lanternas, tubos de ar e até pequenos objetos pessoais. Um relógio de pulso, uma câmera antiga, um caderno impermeável preso por um elástico enferrujado. Cada item parece contar uma história interrompida, e então, sem aviso, começam a surgir interferências visuais. Sombras que cruzam o campo de visão sem que haja nada lá. O operador do drone confirma que não há problema com o sinal e que os sensores estão normais. Mas as imagens mostram manchas escuras, como vultos que se afastam assim que a câmera tenta focá-los. O ambiente, que já era estranho, passa a ser desconcertante. O drone continua descendo como se fosse atraído por algo. E o que encontra logo em seguida muda completamente a direção da missão. Número 2. A equipe de geólogos faz uma descoberta inesperada. Na superfície, a equipe científica acompanha tudo em tempo real. São geólogos, espeleólogos, técnicos em geofísica, biólogos aquáticos e operadores de drones. A missão era considerada de médio risco, mas de grande valor.
O objetivo era mapear o sistema submerso em alta definição e coletar dados geológicos que pudessem ajudar a entender como o Poço de Jacó se formou e por que ele tem um histórico tão letal para mergulhadores. Com a ajuda de softwares de modelagem tridimensional, os cientistas iam montando, camada por camada, o mapa subterrâneo do poço. Mas em determinado momento, as imagens começaram a mostrar inconsistências. Certas áreas simplesmente não apareciam nas leituras. Eram como pontos cegos onde os sensores falhavam, mesmo com todos os equipamentos funcionando perfeitamente. Os técnicos chegaram a reiniciar os instrumentos, mas as falhas persistiam. Era como se algo naquela profundidade estivesse distorcendo os sinais. Foi então que decidiram redirecionar o drone para uma abertura lateral pouco explorada, que aparecia apenas como uma fenda estreita nas imagens. Ao aproximar-se, ficou claro que o local estava parcialmente obstruído por pedras soltas e sedimentos acumulados. Com cuidado, os operadores manobraram o drone entre as rochas até conseguir atravessar. Do outro lado, o que apareceu na tela deixou todos em silêncio. Tratava-se de uma câmara gigantesca, oculta até então. Nenhuma luz natural jamais havia chegado ali. A água era ainda mais escura e densa, e as paredes, ao contrário das formações irregulares que dominavam o resto do sistema, pareciam ter curvas suaves e repetitivas, como se fossem ondulações esculpidas. Era uma beleza estranha, simétrica, quase artificial. As estalactites pendiam do teto como garras de pedra. No solo, colunas de calcário formavam padrões circulares. Alguns integrantes da equipe levantaram imediatamente a hipótese de estarem diante de uma caverna de colapso natural. Mas outros ficaram intrigados com a geometria das formações. Elas não pareciam obras do acaso geológico. Eram organizadas demais, precisas demais. Para completar o mistério, os sensores começaram a captar pequenas variações na pressão da água, como se algo, lá no fundo da câmara, estivesse em movimento. Não era um fluxo de corrente comum, nem o deslocamento causado pela movimentação do drone. Era mais sutil, mais contínuo. Parecia uma pulsação. A equipe então entendeu. Aquela câmara não constava em nenhum registro anterior, nem nos mapas geológicos, nem nos estudos ambientais da região. Era como se ela não devesse existir, mas existia. E a descoberta só tornaria tudo mais inquietante nos próximos minutos. Número 3. Relatos antigos dão pistas sobre o que pode habitar o Poço de Jacó. Diante da descoberta daquela câmara oculta e dos registros cada vez mais estranhos vindos das profundezas, a equipe decidiu ampliar sua investigação. A missão, que até então era puramente científica e técnica, passou a incluir uma dimensão histórica e cultural. O objetivo agora era entender se existiam relatos antigos sobre o Poço de Jacó que pudessem ajudar a explicar os fenômenos que estavam sendo observados. Para isso, os pesquisadores se voltaram para arquivos locais, bibliotecas de universidades texanas, museus regionais e até coleções particulares de diários e cartas datadas do século XIX. O que encontraram foi surpreendente. Desde o período da colonização, o poço era mencionado em documentos como um local peculiar e evitado pelos antigos. Em uma carta escrita por um fazendeiro em 1887, descobriu-se um relato assustador. Seu cavalo teria escorregado e caído no poço, afundando rapidamente. Mesmo após buscas intensas, nem o animal, nem sua sela, nem qualquer parte do corpo foi encontrado. Mas o mais inquietante era o que ele descrevia em seguida. Durante 4 noites depois do ocorrido, ouvi um som abafado vindo da água, algo que parecia respirar. Esses relatos não eram isolados. Diversos moradores da região, em diferentes décadas, registraram experiências semelhantes. A sensação de que havia algo observando, correntes que surgiam do nada, vozes sussurradas sob a superfície e sonhos estranhos após passarem perto do poço. Nos anos 70, 2 jovens mergulhadores desapareceram no local, e apenas parte dos equipamentos foi recuperada, flutuando a centenas de metros de onde deveriam estar. A tragédia reacendeu os rumores sobre uma maldição que pairava sobre o poço. Mais recentemente, já nos anos 90 e 2000, turistas relataram desmaios repentinos, falta de ar inexplicável e crises de pânico apenas por ficarem próximos da borda. Um mergulhador profissional contou que, durante uma descida, teve a certeza de que havia alguém atrás dele, mesmo sabendo que era o único no mergulho. Ao girar a lanterna, não viu nada,
mas descreveu sentir uma presença tão forte que parecia encostar na pele. Para muitos, tudo isso podia ser explicado por pressão psicológica, efeito da profundidade ou pura sugestão. Mas para os que estiveram lá, a sensação era real. E com os novos dados obtidos pela expedição, a linha entre lenda e realidade começava a ficar cada vez mais tênue. Número 4. A gravação sonora que fez a equipe recuar. Com os dados visuais e magnéticos já indicando anomalias importantes, os pesquisadores decidiram instalar um conjunto de hidrofones ao longo do sistema submerso, microfones de altíssima sensibilidade capazes de captar sons que escapam à audição humana. O objetivo era registrar qualquer vibração acústica que pudesse sugerir deslocamentos de água, instabilidades rochosas ou mesmo a movimentação de vida marinha. Mas o que os dispositivos captaram foi algo inesperado e profundamente perturbador. Nas primeiras horas de gravação, tudo parecia normal. Sons leves de correnteza, estalos ocasionais de pedras, microvibrações naturais. Mas por volta das 2:30 da madrugada, um padrão surgiu. Um ruído grave, prolongado, com frequência estável e ritmo constante. Era algo entre uma respiração e um rugido abafado, como se uma criatura imensa, adormecida, estivesse respirando sob toneladas de pedra e água. Os técnicos inicialmente pensaram tratar-se de interferência, ou até mesmo de algum animal como um peixe-boi ou uma espécie de enguia. Mas ao comparar as frequências com bancos de dados de bioacústica marinha, ficou claro que o som não tinha similaridade com nenhum ser vivo conhecido. Ainda mais estranho foi o comportamento do som. Ele parecia responder ao movimento do drone. Quando o equipamento se aproximava de certas câmaras, o ruído aumentava levemente em intensidade. Quando recuava, o som diminuía. Era como se o sistema estivesse sendo monitorado por uma entidade com consciência e que sua aproximação estivesse sendo percebida. A equipe decidiu então tentar uma manobra ousada. Deixar o drone parado por 30 minutos dentro da câmara onde o som era mais intenso, mantendo os gravadores ativos e todas as luzes desligadas. Foi durante essa experiência que o momento mais assustador aconteceu. Durante 13 segundos, o som parou completamente. Um silêncio absoluto tomou conta da transmissão. E então, de repente, surgiu um ruído agudo, penetrante, semelhante a um grito ou chamado subaquático. O som fez os alto-falantes vibrarem, e um dos operadores relatou tontura imediata. Outro, visivelmente abalado, afirmou que sentiu como se aquilo estivesse tentando se comunicar. Depois disso, a maioria dos membros votou por encerrar a captação de áudio. Mesmo os mais céticos passaram a considerar que havia uma força desconhecida no poço, e que talvez estivessem provocando algo que não deveriam. Número 5. O mergulhador que nunca mais foi o mesmo. Em meio aos inúmeros casos misteriosos relacionados ao Poço de Jacó, poucos são tão marcantes quanto o de Daniel Becker. Mergulhador profissional com mais de 20 anos de atuação, Daniel era considerado um dos exploradores mais habilitados para ambientes extremos nos Estados Unidos. Com histórico impecável em cavernas da Flórida, do México e até da Patagônia, ele nunca havia enfrentado nenhum episódio traumático, até se deparar com o Poço de Jacó. Sua participação na expedição aconteceu em 2015, quando o projeto ainda estava em fase inicial. Daniel entrou na água com tranquilidade, equipado com tudo de mais moderno: cilindros duplos, computador de mergulho, redundância de ar, sistema de comunicação por ultrassom e iluminação de longo alcance. O plano era simples: seguir o percurso principal, marcar referências visuais e testar a viabilidade de colocar sensores nas bifurcações. Mas algo inesperado aconteceu no meio do trajeto. Daniel avistou, pelo canto da luz, uma abertura lateral que parecia pulsar com um brilho leve, como se refletisse alguma fonte de luz interna. Decidiu investigar por conta própria, mesmo sabendo que o protocolo não permitia desvios não planejados. Ele ficou fora do alcance visual da equipe por pouco mais de 5 minutos. Quando reapareceu, tudo parecia normal, mas apenas à primeira vista. Ao subir à superfície, Daniel não falava. Sua expressão era vazia e seus olhos fixos, como se ainda estivessem presos em outro lugar. Ele sentou-se na borda, retirou o equipamento, recusou ajuda e permaneceu em silêncio por mais de 1 hora. Nos dias seguintes, começou a apresentar sinais de distúrbios emocionais: insônia severa, episódios de pânico, aversão a ambientes fechados
e, acima de tudo, uma recusa absoluta em voltar a mergulhar. Amigos próximos relataram que ele passou a isolar-se, evitando contato social, desativando redes sociais e mudando-se para uma pequena cabana nas montanhas do Colorado. Em sua única entrevista, concedida a um documentarista independente, Daniel relatou: "Eu vi alguma coisa, não sei o que era, mas sei que me viu também, e entrou em mim, como se estivesse vasculhando minha memória. Desde então tenho sonhos com aquele lugar. Só que nos sonhos ele está respirando." Desde então, Daniel nunca mais mergulhou. Tornou-se um símbolo silencioso daquilo que o Poço de Jacó pode fazer não apenas com o corpo, mas com a mente. Para muitos, ele é apenas mais uma vítima de um lugar que ainda guarda segredos que a ciência e o ser humano talvez não estejam prontos para enfrentar. Número 6. Um fenômeno magnético estranho nas profundezas. Após o registro dos sons inexplicáveis e da câmara desconhecida, os pesquisadores decidiram intensificar a análise eletromagnética da região. Com o uso de sensores de varredura magnética de alta precisão e bússolas digitais calibradas para ambientes extremos, a missão entrou em uma nova fase. Agora voltada para detectar anomalias invisíveis aos olhos, mas registráveis em níveis de campo. Os equipamentos começaram a ser posicionados em pontos-chave do sistema submerso. À medida que o drone seguia o mesmo caminho feito nas missões anteriores, os dados iniciais eram estáveis. Porém, ao se aproximar novamente da câmara recém-descoberta, aquela com padrões geométricos incomuns nas paredes, algo estranho começou a acontecer. As bússolas digitais do drone começaram a girar lentamente, como se estivessem sendo puxadas por um campo invisível. O sensor magnético, que deveria manter a leitura entre 50 e 60 microteslas, valores normais para a região, saltou para mais de 140 microteslas em poucos segundos, e depois caiu bruscamente para zero. As leituras se tornaram instáveis, descoordenadas. Em certos momentos, o equipamento parecia indicar que estava virado completamente de cabeça para baixo, mesmo estando em posição normal. Os engenheiros descartaram falhas mecânicas, pois os sensores funcionavam perfeitamente fora daquela área específica. O mais perturbador foi que esse fenômeno magnético afetou diretamente a navegação do drone. Durante quase 3 minutos, o equipamento perdeu toda a sua orientação. Girava lentamente no próprio eixo, as luzes piscavam de forma irregular e os sinais de localização pararam de ser transmitidos. O sistema de rastreamento do software apontava para direções contraditórias. Era como se o drone estivesse preso em um campo de distorção. Nesse período, a câmera do drone captou imagens estranhas. Manchas escuras atravessando o campo de visão em velocidade incomum e bolhas que subiam em linha reta, mas desapareciam no meio do caminho, como se atravessassem uma barreira invisível. Um dos operadores relatou sentir uma leve vertigem apenas ao assistir à gravação, como se o vídeo afetasse seu equilíbrio. Quando o drone finalmente recobrou os sistemas e conseguiu sair da câmara, todas as leituras voltaram ao normal, instantaneamente. Geólogos levantaram a hipótese de um campo mineral ainda desconhecido na região, talvez uma concentração subterrânea de ferro magnetizado. Mas nenhuma amostra de rocha ou análise posterior confirmou isso. Outros sugeriram a possibilidade de um fenômeno de magnetismo residual causado por forças tectônicas, ainda assim, raro demais para ser considerado com naturalidade. Mesmo sem respostas, a equipe concordou em evitar por enquanto aquela área. Algo ali parecia interferir diretamente nos equipamentos, ou talvez nos próprios sentidos humanos. Número 7. A lenda do Guardião das Águas Profundas. Diante de tantos fenômenos incomuns, sombras, distorções, sinais magnéticos e sons inexplicáveis, a equipe decidiu ir além da ciência e mergulhar no universo das crenças, mitos e memórias das populações que viveram na região muito antes da presença de qualquer aparelho ou pesquisa formal. Foi então que entraram em contato com estudiosos da cultura indígena texana, e o que descobriram trouxe uma nova camada de inquietação para a expedição. Várias tribos que habitavam a região há séculos, como os Tonkawa e os Comanche, possuíam lendas orais transmitidas de geração em geração sobre um buraco de respiração da terra, uma abertura sagrada onde o espírito do subterrâneo fazia contato com o mundo dos vivos. Essa abertura, segundo os relatos, era protegida por uma entidade invisível, conhecida como o Guardião. Seu papel era manter o equilíbrio entre os dois mundos e impedir que os humanos ultrapassassem o limite da curiosidade.
O guardião não tinha forma fixa. Era descrito como algo que não podia ser visto, mas que sabia que estava sendo observado. A maioria das histórias o associava a uma força de consciência, e não a um ser físico. Quando os limites eram invadidos, o guardião se manifestava com sinais. Sons na água, mudanças de temperatura, distúrbios na visão e desorientação súbita. Se isso não fosse suficiente para afastar o intruso, o próximo passo era o desaparecimento. Havia também a crença de que o poço guardava um coração da terra, um espaço sagrado onde a energia da vida e da morte circulava. Esse espaço era considerado proibido, e nenhum guerreiro ou xamã ousava se aproximar. A única recomendação era simples: se você ouvir a terra respirar, vá embora, ela não quer te ver. Ao comparar esses relatos com o que os cientistas estavam experimentando, ruídos semelhantes à respiração, falhas de navegação, sensores enlouquecidos e comportamentos estranhos nos mergulhadores, os paralelos eram perturbadores demais para serem ignorados. Mesmo que as histórias tivessem sido moldadas pelo tempo, pela cultura e pela fé, muitos da equipe começaram a considerar que talvez houvesse algo verdadeiro ali. Algo que a ciência moderna ainda não sabe medir, mas que os antigos, com sua sensibilidade ao invisível, já sabiam respeitar. Número 8. A decisão final: interromper ou continuar? Com tudo o que havia acontecido, os dados estranhos, os sinais magnéticos, as manifestações acústicas e os efeitos psicológicos sobre a equipe, chegou o momento inevitável. Era preciso decidir. A missão continuaria, correndo o risco de provocar algo que ainda não compreendiam, ou seria encerrada para preservar a segurança de todos? A decisão não foi simples. Reuniões se estenderam por horas e o grupo se dividiu. Alguns cientistas estavam empolgados com as descobertas. Afinal, eles estavam diante de algo inédito, possivelmente um dos maiores enigmas naturais já documentados nos Estados Unidos. Argumentavam que abandonar a missão seria desperdiçar uma oportunidade que talvez nunca mais voltasse. Por outro lado, havia quem estivesse esgotado emocionalmente. Os operadores do drone, os engenheiros de campo e os mergulhadores relatavam distúrbios físicos e mentais após cada incursão. Tontura, náuseas, insônia, sensação de presença, lapsos de memória. Um dos mergulhadores, inclusive, desenvolveu uma fobia repentina de água, algo extremamente raro em profissionais da área. Mas o momento definitivo aconteceu na última tentativa de mergulho remoto. O drone foi lançado novamente, com a missão de aprofundar-se ainda mais na câmara oculta. Tudo corria bem até que, repentinamente, os monitores ficaram pretos. Todos os sinais do drone desapareceram. Nenhum retorno de vídeo, som ou navegação. Por quase 2 minutos inteiros, o equipamento parecia ter sido engolido pelo nada. E então, do nada, a imagem voltou. O drone estava em uma nova galeria que ninguém havia visto antes. Uma espécie de salão circular completamente escuro, com paredes curvas que pareciam pulsar sob a luz intermitente do equipamento. Não havia como saber como ele chegou ali. Nenhum comando havia sido enviado, nenhuma movimentação registrada. Esse último episódio foi o ponto de ruptura. A liderança da missão decidiu suspender todas as operações, desmontar os equipamentos e arquivar os dados para análise posterior. A recomendação oficial foi clara: nenhuma nova tentativa deve ser feita até que a tecnologia e a compreensão sobre o poço estejam em um novo patamar. Alguns deixaram o local com alívio, outros com frustração. Mas todos, sem exceção, saíram com a mesma sensação. O Poço de Jacó não é apenas uma formação geológica. É um lugar que sente, que responde. E que talvez esteja tentando dizer que já viu demais. Número 9. O Poço de Jacó hoje. Atração turística ou zona de risco? Após todas as descobertas e relatos estranhos, a fama do Poço de Jacó cresceu ainda mais. O que antes era conhecido principalmente por sua beleza natural e como ponto turístico para mergulhadores aventureiros, agora também carregava um ar de mistério e perigo, que atraía curiosos do mundo inteiro. Influenciadores, youtubers, cineastas e até caçadores de fantasmas passaram a visitar o local em busca de experiências e registros únicos. Apesar do aumento no número de visitantes, as autoridades locais decidiram reforçar as restrições de acesso ao poço. Mergulhos em áreas profundas passaram a exigir autorização prévia e acompanhamento de profissionais certificados. Placas de alerta foram instaladas ao redor do local.
lembrando que o Poço de Jacó já fez diversas vítimas e que continua sendo, até hoje, um ambiente hostil e imprevisível. Algumas empresas de turismo até tentaram capitalizar em cima da fama do lugar, oferecendo passeios temáticos com foco nos mistérios e fenômenos inexplicáveis relatados. Mas houve também resistência por parte de moradores e ambientalistas que defendem a preservação do local e questionam o impacto ambiental causado pelo excesso de visitantes e pela exploração midiática. Do ponto de vista científico, os estudos continuam, agora conduzidos com muito mais cautela. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para tentar compreender os fenômenos magnéticos, os sons captados em profundidade e, principalmente, a estrutura interna das cavernas que ainda permanecem inexploradas. Enquanto isso, o Poço de Jacó permanece lá, imóvel e silencioso, mas nunca indiferente. Muitos que o visitam dizem sentir algo diferente quando estão próximos da borda. Uma mistura de fascínio, respeito e um leve desconforto, como se o próprio poço estivesse vivo e consciente da presença de quem ousa encará-lo. Para alguns é só mais um ponto natural com características incomuns. Para outros, um portal para algo que a ciência ainda não compreende. Mas, seja qual for a verdade, uma coisa é certa: quem mergulha no Poço de Jacó nunca mais sai o mesmo. Número 10. O mistério permanece. Mesmo com toda a tecnologia de ponta, drones subaquáticos, sensores magnéticos e equipes especializadas, o Poço de Jacó continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do planeta. A cada nova expedição, surgem mais perguntas do que respostas, e talvez esse seja justamente o maior fascínio que ele exerce sobre todos nós. Há quem diga que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente se esconde ali embaixo. Que as câmaras ainda não exploradas guardam não só formações geológicas desconhecidas, mas também elementos que desafiam a lógica e a compreensão humana. Para alguns, tudo pode ser explicado com ciência: correntes de água, gases subterrâneos, ressonâncias acústicas. Para outros há algo além: uma presença, uma força, uma consciência que habita aquelas profundezas. Talvez jamais saibamos a verdade completa. Talvez o Poço de Jacó esteja destinado a permanecer como um daqueles poucos lugares onde o mistério é maior que o entendimento, e onde a natureza nos lembra que ainda há muito a ser descoberto. Até que isso aconteça, o poço continua ali, aguardando em silêncio. E quem sabe, na próxima descida, um novo fragmento da verdade venha à tona. Ou talvez sejamos apenas mais uma história que ele vai engolir, sem deixar vestígios. E você teria coragem de mergulhar no Poço de Jacó? O que acha que realmente se esconde naquelas profundezas onde a luz não alcança e o silêncio parece falar mais alto do que qualquer som? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!